Olá, me chamo João e este relato aconteceu comigo no ano de 2015. Um certo dia, eu e o meu pai organizamos um acampamento em Bom Jesus, no estado do Rio Grande do Sul. O motivo principal deste acampamento era a pescaria noturna. No dia 13 de junho, colocamos as coisas na caminhonete e partimos em direção ao Rio Grande do Sul. Lembrando que somos de Santa Catarina. Até o local mencionado foram umas 8 horas de viagem e tivemos que parar para almoçar. No restaurante em que paramos, acabamos fazendo amizade com a garçonete, que perguntou para onde iríamos. Então meu pai explicou o local onde acamparíamos. A mulher nos olhou com uma cara de assustada e disse: "Tomem cuidado lá para aqueles lados. Se eu fosse vocês, eu iria armada." Depois disso, ela não nos falou mais nada sobre o local. E nós dois ficamos sem entender o porquê. Mesmo assim, seguimos viagem. Foram mais algumas horas rodando até chegar ao local. O lugar era muito afastado, porém o meu pai sabia onde era, pois um amigo dele disse que ali naquele local dava muito a trair à noite. Então, quando meu pai comentou comigo do lugar, eu logo convidei ele para irmos, pois sempre fomos fãs de acampar e pescar à noite. E assim que chegamos no local, eu pude notar que havia muito mato fechado, onde ele disse que teríamos que passar a noite. Então deixamos a caminhonete em um local mais escondido da estrada. Pegamos as mochilas, as varas de pesca e quando estávamos entrando na mata, um homem muito mal vestido e todo sujo, que surgiu do nada, nos encarava da estrada e nos perguntou: "Vocês não têm um trocado para me dar?" Então meu pai respondeu: "Olha, meu amigo, eu posso até lhe dar um dos sanduíches que estamos levando para o acampamento, se você quiser, mas dinheiro eu não tenho para te dar." Então o homem nos olhou com uma cara de ódio e falou: "Eu já disse que quero dinheiro, mas já que você não quer me ajudar, eu vou fazer vocês pagarem por isso." Então virou as costas e saiu andando. Meu pai me olhou e falou: "Não dê bola para esse vagabundo. Ele não vai estragar o nosso fim de semana." Continuamos na trilha até chegar em um local mais aberto que me deixou encantado de tão lindo. Logo tiramos as coisas das mochilas, montamos a barraca e partimos para a pesca. E isso já era lá por umas 4:30 da tarde. Pegamos uns peixes e já acendemos um fogo para aquecer a noite. E eu pude perceber que o lugar era muito decorado pelo canto dos pássaros. Era de fato um ótimo lugar para acampar, mas algo incomodava o meu pai. E quando começou a escurecer, eu pude perceber que o lugar ficou totalmente em silêncio, como se os animais estivessem se escondendo de alguma coisa que os assustava. Então ele me disse que deixaríamos a fogueira bem alimentada, as varas armadas e ficaríamos em cima de uma árvore de manga que tinha a uns 15 metros do acampamento. Então eu questionei meu pai para saber o porquê dessa ideia. E ele então me falou: "Meu filho, tenho certeza que aquele homem vai vir hoje de madrugada tentar nos fazer um mal. Então não quero dar sorte para o azar. Por isso, passaremos a noite em cima daquela árvore." Então jantamos e conversamos um pouco ao redor da fogueira. E quando eram umas 9 horas da noite, subimos na árvore, deixando tudo ajeitado. E a barraca fechada, como se estivéssemos dormindo lá. Meu pai me disse que se aquele homem aparecesse ali, ele iria botar o cara para correr, pois meu pai sempre andava com um revólver 38 na cintura quando saímos para acampar. Para passar a noite, eu e meu pai fizemos uma pequena plataforma no alto da árvore, utilizando uns cipós e um pouco de corda, só para nos mantermos sentados ali. E ficamos sentados,
no alto daquela árvore por horas e horas. E quando era exatamente 3 horas da manhã, eu pensei em falar para descermos e irmos dormir, pois aquele homem provavelmente não iria aparecer. Mas foi aí que o terror começou. Eu consigo lembrar como se fosse ontem. Começamos a escutar um barulho vindo da trilha por onde passamos para chegar até ali. Era uns 10 minutos de caminhada até o acampamento. Mas o que estávamos ouvindo não era uma pessoa, pois o barulho era como se fosse um boi ou algo muito grande, e esta coisa estava correndo muito, muito depressa. E quando pudemos ver o que era, eu quase caí de cima daquela árvore. Porque eu fiquei ruim, eu comecei a me tremer e não podia acreditar no que eu estava vendo. Era uma besta vinda diretamente do inferno, um monstro, metade lobo, metade homem, com os olhos cor de fogo. Vinha correndo em 4 patas, como se fosse um cão do inferno. Aquela besta infernal veio direto para o nosso acampamento, como se soubesse onde estaríamos. E a primeira coisa que ela fez foi rasgar a porta da barraca e acabar com tudo que tinha dentro. Aquele monstro dava uivos ensurdecedores e urrava muito alto, enquanto destruía tudo em volta dele. Aquilo parecia um pesadelo. Depois de ter destruído tudo à sua volta, aquilo se pôs de pé como um homem e começou a farejar o ar, tentando encontrar onde estávamos escondidos. Até que em um certo momento, aqueles olhos vermelhos se voltaram diretamente para onde a gente estava. Ele veio até debaixo da árvore e tentava de todo jeito subir. Foi quando meu pai gritou: "Eu vou te matar, seu desgraçado. Vai embora daqui, criatura do demônio." E neste momento, o meu pai descarregou os 5 tiros no peito daquele monstro, que depois de tomar os tiros, ficou mais furioso ainda e saiu dando gritos horripilantes. E eu ainda me arrepio só de lembrar. Então, tivemos que passar o resto da noite em cima daquela árvore, rezando para que aquela criatura não voltasse. E quando o dia amanheceu, pudemos ver melhor o estrago que ele tinha feito e as marcas na árvore. A única coisa que ficou inteira foi as nossas varas de pesca. Saímos desesperados daquele lugar, entramos na caminhonete e fomos embora. Quando em uma mata, ali perto, eu pude ver aquele homem nos olhando com um olhar maligno e com a camisa marcada de sangue. Naquele momento, eu tive a certeza de que o ser maligno que tentou nos atacar era um lobisomem e era, com certeza, aquele homem. Boa noite e obrigado por contar a minha história. Boa noite. Escrevo este terceiro relato com grande satisfação. Bem, o ano era de 1995. Ainda estava servindo na base aérea do interior de São Paulo e desta vez estava cobrindo folga na sala de guarda do batalhão, que se resumia a ficar atento às comunicações via rádio. Então, por volta das 2 horas da manhã, eu já meio sonolento, sentado à frente do rádio, se iniciou uma gritaria e choros na rede rádio, mas não dava para entender quase nada. Apenas ouvia gritos de "ele está aqui e vai nos pegar", e choros, gritos "lá vem ele de novo". De repente a transmissão parou, e como são cerca de 10 postos e todos copiaram os gritos, já se iniciou um tumulto na rede, tentando obter mais informações. E já de imediato me ocorreu de chamar o último posto que transmitiu, porém nenhum dos postos relatou nada. E comecei a chamar um por um, para confirmar o local. Então o oficial apareceu, saindo do seu alojamento querendo saber mais detalhes. Eu informei que estava fazendo e apenas um dos postos não respondeu, o posto do paiol. Para quem não sabe, paiol é onde guardamos as munições, que fica isolado a cerca de 9 km. O lugar era em meio a uma mata
e fechado por cercas e com uma guarita e um alojamento, onde ficavam com 3 guardas 24 horas por dia. O oficial chamou os outros soldados que estavam no quarto de hora de folga. Acionamos o caminhão na garagem para ir ao local ver o que acontecia. E em cerca de 5 minutos já estávamos a caminho do local, ainda tentando comunicação via rádio, porém sem resposta. Quando chegamos ao paiol, chamamos os guardas e não tivemos resposta. Começamos então a tomar posição fora do caminhão para evitar algum ataque. E notamos que não havia barulho algum. Realmente nada de animais, grilos, insetos, pássaros, nada. Só o barulho do vento nas árvores. E sabíamos que o lugar era bem barulhento e a noite estava sinistra demais. O oficial chamou novamente e só tivemos como resposta uma breve luz de lanterna do alto da guarita. Então abrimos o portão e entramos. Não vimos nada de anormal a princípio. E vendo que estávamos ali, os guardas resolveram descer e já foram sendo questionados o que acontecia. E disseram que alguma coisa estava no mato correndo e balançando as árvores e batendo nas telas de proteção. E que só viram um vulto grande correndo em meio às árvores e vez ou outras se arremessando contra as telas de arame. E que fazia uns 2 minutos que havia parado. Que quando começou, 2 dos guardas estavam na parte de baixo da guarita que servia de alojamento. Viram um par de olhos avermelhados os observando do lado de fora da cerca. E que aquela coisa se atirou no alambrado e com a iluminação que tinha, só deu para ver que era grande e negro. E quem estava no chão subiu rápido para a guarita e no desespero de conseguir ajudar, acabaram derrubando o rádio. E ficaram correndo em volta e gritando até um pouco antes de chegarmos. O oficial ouvia incrédulo o que eles narravam e ao chegar mais próximo notou um cheiro de álcool e disse: "Eu devia prender vocês 3 agora mesmo por estarem bêbados no posto." Então eles disseram que poderia levar eles agora mesmo, pois não queriam ficar ali nem mais um minuto. Preferiam ficar presos a ficar ali. O oficial então mandou que 3 de nós ficássemos ali, enquanto ele conduziria os 3 ao batalhão para tomar as medidas que o fato requeria. Então ficamos 3 no lugar. Porém, quando o caminhão da tropa saiu do local e fechamos os portões, começamos a ouvir alguma coisa muito grande correndo em meio às folhas secas e galhos, fazendo muito barulho e uns grunhidos. Parecia até um porco. A iluminação do local era boa, mas não iluminava além do alambrado. Víamos vultos e alguns eucaliptos balançar, como se algo batesse neles. E vez ou outra batia no alambrado. Víamos apenas os vultos. Então o outro soldado que estava comigo chamou pelo rádio oficial dizendo: "Comando, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui." O caminhão retornou e estávamos com medo, pois não sabíamos do que se tratava. Então abrimos rapidamente o portão. E após o caminhão tropa entrar, e antes mesmo de fechar o portão, um grande cão negro apareceu lá no portão, rosnando e roncando como um porco. Ficamos atônitos, parados vendo aquela coisa se levantar e ficar nas patas traseiras bem em frente ao portão aberto, nos olhando. Então deu um grito horrível e correu pela estrada, sumindo no escuro. Quase que de imediato fechei o portão e corri para próximo ao caminhão, onde o oficial estava tão perplexo quanto todos ali, sem saber direito o que fazer. Ficamos no posto do paiol até quase raiar o dia. Acredito que o que vimos era um lobisomem e demonstrou inteligência neste caso e em outros, pois procurava pontos fracos no alambrado, e quando o caminhão chegou ele se afastou, voltando assim que saiu. E quando viu o portão aberto, acho que não entrou, pois viu muita gente armada. Ainda assim, acredito que queria se valer do portão aberto para entrar. Essas criaturas podem ser muitas coisas, mas não são tão irracionais assim. E por várias noites ele rondou o posto do paiol, e outros avistamentos aconteceram.
tanto que acabaram por reforçar todos os postos mais isolados. Agradeço novamente pelo espaço em seu canal. Aprecio muito os relatos, e só quem já passou por isso e já viu sabe do que estou falando. Enfim, um forte abraço. Vou contar uma história que aconteceu comigo em 13/8/2010. Lembro-me bem a data, pois esse dia caiu em uma sexta-feira, ou seja, uma sexta 13. Eu moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Acho que aqui não chega nem a ter 8.000 habitantes. Nessa época, eu trabalhava como enfermeira na pequena Santa Casa de Saúde da cidade, que era recém-inaugurada. O pequeno hospital ficava na entrada da cidade, um pouco afastado dos bairros. Ao lado só tinha a garagem de veículos da prefeitura e do outro lado um pequeno barracão de uma empresa. Nos fundos e na frente eram só propriedades rurais. Aquele hospital era um feito para a cidade, pois antes dele ser construído, quem ficasse doente à noite tinha que ir em hospitais de cidades vizinhas, pois o centro de saúde só funcionava de dia. Eu, na época, quando fiquei sabendo que seria construído o hospital, corri em uma cidade vizinha à nossa e me matriculei em um curso de auxiliar de enfermagem. Seria uma grande oportunidade para mim, pois na cidade a maioria dos empregos eram na zona rural e dependiam da época de colheita do café. Uns meses depois, após a inauguração, consegui emprego como enfermeira no hospital e trabalhava no turno da noite. As noites lá não eram muito movimentadas, por se tratar de uma cidade pequena. Então, trabalhávamos em poucas pessoas, somente mesmo para o caso de alguma emergência. Ficava um rapaz na portaria, um médico plantonista e uns 2 enfermeiros, além de mais 2 pessoas que eram encarregadas da cozinha e da faxina. Só ficavam internados lá pacientes em observação ou para algum tratamento simples. Os demais eram encaminhados para hospitais mais bem equipados de cidades vizinhas. Nem preciso falar que, apesar de ser um prédio novo, aquele lugar à noite dava calafrios. Era um extremo silêncio, gelava até a alma. Era normal os relatos de colegas de outros turnos da noite que escutavam barulhos inexplicáveis dentro e até mesmo fora do hospital. Bom, vamos ao acontecido. Era mais uma noite normal. Era agosto e fazia um friozinho chato aquela noite. Por volta das 22 horas, chegou uma moça em trabalho de parto. Após uma avaliação do médico e devido ao histórico da paciente, ele concluiu que o parto seria feito ali mesmo, pois seria um parto normal. Preparamos tudo na sala e às 22h30 nascia o pequeno bebê. Todo o procedimento foi tranquilo, a mãe estava bem e o bebê havia nascido sadio. Ficariam ali no hospital aquela noite para observação. Era por volta da meia-noite e estava tudo tranquilo no hospital. Minha companheira de trabalho e eu revezávamos as visitas aos quartos para checar os pacientes, que só eram 4 aquela noite. O médico estava na sala de descanso e os outros funcionários, cada um nos seus afazeres, que não eram muitos naquela noite. O rapaz que ficava na portaria veio até a sala de enfermagem e disse para nós que viu um vulto grande passar por algumas vezes correndo em frente à porta de entrada, que era de vidro e ficava fechada após as 22 horas e só era aberto caso chegasse algum paciente. Dava para ver no rosto dele que estava assustado. Disse a ele que devia ser algum cachorro ou outro animal, mas ele dizia que não, era muito grande para ser um cachorro e muito estranho para ser uma pessoa. Então disse a ele que não precisava ter medo, pois a porta estava fechada. E ele, meio descontente por não darmos muita atenção, voltou ao seu posto de trabalho. Dali a alguns minutos, tocou o telefone do posto de enfermagem. Era ele, pedindo que alguém fosse até a portaria. Só disse isso e desligou rapidamente. Sem entender nada,
lá fui eu. E quando cheguei, ele estava escondido, abaixado, atrás do balcão. Me chamou e disse: corre, se abaixa aqui. Fui até ele e disse: cara, mas o que está acontecendo? Você está ficando doido? Tá se escondendo aí do quê? E ele me disse: se abaixa aqui, senão ele vai te ver. Respondi a ele: quem vai me ver? E ele apontou para a porta. Quando olhei para a porta de vidro, vi um vulto grande e negro, parado a alguns metros da porta no estacionamento. Devido à luz de dentro do hospital ser muito forte e lá fora quase não tinha iluminação, ficava difícil de distinguir o que era aquilo. Então, apaguei a luz da portaria para ver se conseguia ver melhor para fora. E assim que apaguei, aquele vulto correu e se escondeu na escuridão. O rapaz estava em estado de choque. Segundo ele contou, aquele vulto chegou bem perto da porta, andando igual um animal. Chegando na porta, ele ficou em pé e encostou no vidro para olhar para dentro. Ele disse que parecia um cão enorme, mas o corpo era desproporcional e os pelos eram bem ralos, parecia um cachorro com sarna. Fiquei um pouco assustada com aquilo, mas em minha cabeça havia uma explicação lógica para tudo aquilo. Nunca que um cachorro gigante ia até o hospital e ficar olhando pela porta. Levei ele até a enfermagem e demos um remédio para se acalmar. Eu coloquei ele em uma cama e disse que descansasse, e como aquela noite estava tranquila, eu ficaria na portaria caso alguém chegasse. Fiquei na portaria sentado no balcão com as luzes apagadas e olhando para fora. Já era mais de 1h da manhã e mais nada daquele vulto passar por lá. Foi quando toco o telefone e a funcionária da cozinha gritando para alguém chamar a polícia, pois tinha um animal enorme nos fundos do hospital. Corri para lá e a senhora estava em prantos. Acalmei ela e ela me disse que foi tirar o lixo para fora e viu esse animal andando nos pátios do fundo do hospital. Pensei comigo, deve ser o mesmo animal que o porteiro viu, e perguntei a ela o que era, se ela tinha visto que espécie de animal era. Ela então me disse: olha, minha filha, você pode até achar que sou louca, mas aquilo que eu vi era um lobisomem, não tenho outra explicação. Fiquei sem saber o que falar para ela. Só disse que olhasse se tudo estava trancado e fui até a outra enfermeira dizer o que estava acontecendo. E para minha surpresa, ela estava no quarto da moça que havia tido neném, e disse que a moça a chamou lá, pois tinha um bicho na janela, olhando para dentro do quarto. Verificamos se as janelas estavam bem fechadas. Fomos para a sala de enfermagem e começamos a discutir o que poderia estar acontecendo e que bicho era aquele que estava rodeando o hospital, e se devíamos chamar a polícia para verificar. Nisso, escutamos um barulho alto vindo da portaria. Parecia que alguma coisa estava batendo na porta principal. Corri até lá e não vi nada, só a porta ainda balançando. Decidi então ligar para a polícia. O atendente disse que a viatura ia demorar um pouco para chegar, pois estava atendendo uma outra ocorrência. Nesse exato momento, escutei gritos vindo de um dos quartos. Corri até lá para ver o que estava acontecendo. Vinham do quarto da moça do recém-nascido. Chegando lá, a outra enfermeira já estava lá com ela e me disse que também viu o bicho, e ele estava com as mãos ou patas, seja lá o que quer que fosse que ele tinha, apoiados na janela, forçando para abrir. Fui até o quarto de descanso do médico, chamei ele e expliquei o que estava acontecendo. Ele me perguntou se eu já havia chamado a polícia, e eu disse que sim, e eles iam demorar alguns minutos para chegar. Fomos sala por sala verificando se não tinha nenhuma janela aberta, e ficamos todos no posto de enfermagem aguardando a chegada da polícia. E com tudo quieto, dava para se escutar alguma coisa correndo em volta do hospital. Parecia um galope de cavalo, mas com passos bem pesados, que só pararam com a chegada da polícia, que olhou tudo em volta, mas não achou nada. Fui embora. No outro dia cedo, eu não conseguia acreditar naquele acontecido. No meu próximo turno, cheguei no hospital, e o porteiro havia pedido as contas.
e a senhora da cozinha também. A outra enfermeira pediu para transferir ela de turno. Mais tarde, quando eu estava em um quarto de um paciente já senhor, que estava lá aquela noite internado, ele me disse: minha filha, o lobisomem tacou terror aqui aquela noite. Certo fui eu, que fiquei bem quieto aqui, fingindo dormir. Ele passou várias vezes pela janela, procurando um lugar para entrar. Eu escutei choro de recém-nascido, e pode ter certeza que ele também, e era atrás da criança que ele estava. Somente sorri para ele e voltei ao meu trabalho. Meu avô sempre contava histórias desse bicho. Talvez seja isso mesmo que aconteceu aquela noite. Uns dias depois, colocaram câmeras de segurança por todo o hospital. Trabalhei lá mais 5 anos e não vi mais nada parecido. Vez ou outra escutava alguma história assombrada de fantasma e outras coisas más. Mas de um bicho daquele aparecer por lá, nunca mais aconteceu. Obrigado por contar o meu relato. E aí, galera obscura, tudo beleza? Galera, se inscreva no canal aí, ative o sininho e deixe aquele like aí para ajudar o canal. Galera, voltamos aos relatos aí. Relato de lobisomem enviado ao canal por um inscrito. Tá legal? Vamos ao relato. Olá, essa história que eu vou contar aconteceu comigo e os meus amigos no ano de 2016. Eu tinha 19 anos e foi na cidade de Espírito Santo do Pinhal, que fica no interior do estado de São Paulo. É uma cidade pequena, mas bem conhecida por sua produção de café. Muitos a chamam de capital de café, e por isso temos muitos cafezais em torno da cidade. A geografia do relevo é de montanhas e morros, com muita área verde, com uma fauna e flora muito rica. O meu nome é Gustavo, e a história que eu vou contar aqui aconteceu comigo e mais 2 amigos. Um eu vou chamar aqui de César e o outro de Marcos. Em um final de semana do ano de 2016, eu e o Marcos e o César combinamos de sair para tomar uns goles. Nos encontramos na minha casa e de lá saímos com o carro do Marcos, passamos em um depósito de bebidas e compramos vodka, suco e refrigerantes e começamos a beber. Começamos a procurar um lugar para onde ir e falamos aonde vamos para tomar uma hoje. Então ficamos falando de vários lugares, na praça, em casa, em uma outra chamada Pracinha do Garé, até que decidimos ir a um local diferente, a Pedra da Glória. A Pedra da Glória é uma pedra que fica no alto de uma montanha e o pessoal gosta de ir lá ver o pôr do sol. Essa pedra fica em um lugar bem alto, a uns 4 km da cidade, e para chegar lá é preciso ir por uma estrada de terra em direção ao estado de Minas Gerais. Quando chegamos na pedra, que na verdade são 2 pedras, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, fomos na pedra do lado esquerdo, que é um pouco mais alta e é também um pouco mais distante da estrada. Levamos as bebidas, sentamos lá em cima e começamos a tomar uns goles e fumar uns cigarros paieiros, conversar, aquele bate-papo. A lua estava muito linda, quase cheia. Ficamos comentando sobre ela e outras coisas. Já estávamos ali há uma meia hora, dando risadas e divertindo, quando começamos a escutar vários cachorros latindo no sítio lá embaixo da montanha. Eu e o César continuamos conversando, enquanto o Marcos ficou olhando lá para baixo. Os latidos vinham subindo a montanha. Eu e o César não demos muita bola e continuamos sentados de costas para a montanha. Apenas o Marcos ficou lá olhando, em pé, em cima da pedra, virado para o lado de baixo da montanha. Os latidos continuavam a se aproximar de nós. Eram muitos cachorros. Foi quando o Marcos disse: "Ah lá, galera, os cachorros estão correndo atrás de um cachorrão grande e estão subindo para cá na nossa direção." Eu e o César nem demos bolas e eu falei: "Isso deve ser alguma cachorra no cio." Mais alguns instantes se passaram. Nós ali do mesmo jeito, eu e o César sentados virados para um lado e o Marcos de costas para nós, olhando para baixo, na direção dos cachorros.
De repente, Marcos deu um grito desesperado. Gente, tem um monstro ali embaixo e está chegando no barranco, ali embaixo. Ele está chegando. Foi nisso que eu e o César também passamos a observar aquilo. Eram uns 10 cachorros correndo, atrás de um que era muito maior que os outros. Ele se esquivava e dava patadas, jogando alguns dos cachorros para longe. Observamos um rebanho de vacas que saiu correndo quando se aproximaram. E vinham em nossa direção, mas longe. Tinha hora que só escutávamos porque os arbustos tampavam a visão. Mas dava para ver o caminho que faziam, e era em nossa direção, montanha acima. Quando estávamos acompanhando o bicho, vimos que pararam atrás de um barranco que havia lá perto, a uns 50 metros montanha abaixo. Então foi quando aquele bicho se revelou. Bem no barranco, apontou uma cabeça preta e olhos brilhantes que refletiam a luz, e ficou nos encarando de trás do barranco em pé, e vinha meio que escalando com suas garras. Quando olhei, Marcos já estava dentro do carro gritando: "Vaza, galera, vamos embora, aquilo é um lobisomem." Eu e o César, enfim, caímos na real e também corremos para o carro que já estava ligado. Mas não vi se a criatura nos seguiu. Acho que não, porque os latidos ainda estavam no mesmo local. Saímos então de carro e, passando uns 200 metros em uma encruzilhada, vimos muitos trabalhos de macumba ou coisa assim. Havia um pote de barro, acho que com uma galinha morta dentro, velas, panos e outras coisas que não me recordam, mas tinha muita coisa. Ainda pensei comigo, alguém fez esse trabalho para virar esse bicho lobisomem. Fica aqui meu alerta, cuidado quando for à noite próximo a encruzilhadas, e principalmente se a luz estiver grande no céu. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, a minha família tem uma fazenda em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que aconteceu com meu tio e ele nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu o conheço, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família, e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma das áreas da floresta da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo. Foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso, então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato, e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo, e depois de um tempo, apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores na motosserra. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação na fazenda, a que a deixava muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa. Foi quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente à casa, lá adiante, ainda envolto bem na escuridão. Só dava para ver um movimento, não dava para ver o que era.
O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado e já furioso, querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto da onde ele tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco, a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo de encontro àquilo, achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que se estava mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa, era uma criatura estranha. Tinha coisa de 2 metros de altura. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo e nem orelhas. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos e parecia só ter 4 em cada mão. Ele não conseguia ver direito. Não deu para ver a pele, pois não tinha muita luz, mas ela parecia estar coberta por terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou uns 2 metros de distância. Então falou para ele, uma voz quase sussurrante, que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. Então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que ela fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Tá aí, galera, vamos aí um segundo relato. O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois de ter ocorrido, para minha surpresa, pude obter relatos de pessoas que em situações semelhantes também presenciaram tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que eu chegava em casa depois da escola, eu corria para ver a minha avó, que morava conosco em nossa casa. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó, que já estava deitada. Fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama, próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era bem tarde, passava das 11 horas, fazia muito frio e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Então automaticamente e sem pensar, olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador. Era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho esta imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer nesse exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama, com as mãos apoiadas na cama, nos observando. E quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto.
e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundo, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto, que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém não conseguia dormir. Me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação, e somente isso. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono por volta das 6 horas da manhã, eu despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã, incumbida de tal tarefa diária, fora levar o café da manhã com os remédios da minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido, e quando eu dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos, e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém. E esse sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada. Voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período ela se recuperou bem e voltou para casa. Muitos anos depois ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida. Mas sempre que eu me lembro dela, inevitavelmente me vem à memória esta aterradora e macabra história, que sempre me deixa muito reflexivo e assustado. Será que aquela criatura que eu vi aos pés da cama da minha avó era a morte querendo levá-la? Bom, este é o meu relato, espero que conte no seu canal. Boa noite e obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um outro relato. Olá, esta história se passou no início de minha adolescência. Hoje eu tenho mais de 40 anos e posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos à história. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Era na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e meus irmãos a conhecíamos por dentro, porque vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos. Eram 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacateira no canto esquerdo. Era uma bela casa. No lugar da senhora Ana, mudaram 3 irmãs: Clara, Josefina e Marília. Infelizmente, Marília era doente e tinha um mal no estômago. Era o que a minha mãe dizia, para que hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. A pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador. Chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. E finalmente fora concedido a Marília
o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira do céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento, e todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 11 horas da noite, começou. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira, de algum moleque mal educado da vizinhança. Mas pela manhã, para o assombro de todos, viram um enorme caminhão-baú parar em frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. As irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" E os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso. Era brincadeira de algum moleque travesso." As moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando do que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, espere e pare um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. Muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite, gritos que não sabemos de onde vêm. Bom, este é meu relato. Boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Quem enviou foi a Zaira lá, daqueles relatos antigos lá, A Casa do Enforcado. Vamos ao relato. Este fato ocorreu quando eu tinha em torno de 9 anos. Lá pelos idos de 1976. Morávamos em uma casa imensa. Não é a mesma que eu moro hoje, a dos outros relatos. O locatário dividiu a casa em 3. Para você ter uma ideia, esta casa atravessava uma rua e o final dela era quase em outra. Todas as casas que se originavam desta divisão eram bem grandes, com mais de 5 cômodos. Lembro que na época, minha irmã menor tinha em torno de 2 anos. E meu pai começou a deixar eu ver TV até um pouco mais tarde, nas sextas-feiras. Nada muito radical, mas eu podia ficar no máximo até as 11h30. Naquela época, neste horário, passava um seriado chamado A Casa do Terror. E adivinha se eu não queria ver? Por umas 3 vezes, ocorreu de eu estar sentada assistindo televisão, sozinha, e ouvir arranhões na porta, na parte de trás da sala, que dava para o pátio vizinho. Esta porta de trás saía para uma escada de pedra e descia no pátio de uma senhora, que foi inclusive babá de minha irmã, quando minha mãe retornou ao trabalho. Depois da licença maternidade, ela era funcionária pública. Na primeira vez, me assustei e corri para o quarto para chamar meus pais. Meu pai então me disse textualmente: "Não é nada, filha, são gambás." Eu, com 9 anos, nem pensei em questionar meu pai. Então, são gambás, ok. Porque eles estariam arranhando a porta? Que importava? Se meu pai disse que não era nada, então não era nada. Relato do meu pai. Segundo ele me contou, anos depois, estes arranhões nunca produziram maiores estragos, mas ele disse que não tinha a menor ideia do que fazia aqueles barulhos e que ele próprio se convenceu que era melhor não tentar descobrir maiores detalhes. Quando os arranhões começaram, foi uns 3 meses antes de eu ter corrido ao quarto deles para avisar os barulhos na porta. E cumpre ressaltar que era um trincado forte.
Não era um som leve, como se algo estivesse simplesmente passando as unhas da porta. Era um som bem nítido, como se o animal estivesse arranhando com muita força, tentando abrir um buraco na porta para entrar. Segundo meu pai, ele estava assistindo televisão perto da meia-noite da primeira vez que ouviu. Levou um susto e na cabeça dele ficou tentando imaginar o que poderia ser. Nosso cachorro dormia no quarto deles, que ficava uns 3 cômodos distante da sala. Não tínhamos gato na época, e mesmo que tivéssemos, o barulho alto que produzia aqueles arranhões somente se um gato estivesse deixando as unhas na porta, como meu pai relatou. Ele confessou que foi até a janela, pensou em abrir a mesma e ver o que fazia aqueles ruídos. Mas enquanto se dirigia para a janela, os arranhões pararam, assim, subitamente. Meu pai contou que ficou mais um tempo ali, parado perto da janela. Então, como nada mais ouviu, voltou ao seu filme. E naquela noite, nada mais aconteceu. Nunca tivemos a prova física dos tais arranhões. Segundo meu pai, nunca apareceram marcas na porta. Comento isso, pois na época eu, criança, nem me ligava nesses detalhes, mas ele sim. Inclusive, minha mãe foi saber dessa história e das vezes que ocorreu quando meu pai não contou a ela, muitos anos depois. Meu pai disse que até se convenceu que poderia ser um gambá. Ele nem sabe por quê. Disse que comentou com um vizinho e o mesmo teria dito que poderia ser este animalzinho sim. Sentido não fazia, mas fazer o quê? Da segunda vez que ouviu os arranhões, segundo ele, foi num final de semana em que estava sozinho em casa. Minha mãe, eu e a minha irmã tínhamos ido passar o final de semana na casa do meu avô, em outra cidade, e meu pai teria ficado por motivos de trabalho, já que não pode viajar conosco no sábado à tarde. Era, segundo ele, por volta das 11 da noite, quando ele ouviu os trincados na mesma porta de sempre, que ia para o pátio do vizinho. Daquela vez, ele disse que ia ver o que estava fazendo aqueles barulhos e se eram mesmo na porta, pois, como não havia marcas, pensou até que poderia ser algum animal arranhando a soleira de pedra. Foi bem silenciosamente até a janela, colocou a mão no trinco e abriu com toda a rapidez. E pasmem, não havia nada ali, nem animal, nem barulho de animal correndo. Segundo ele, não daria tempo de um bicho correr do jeito que ele se aproximou e abriu a janela. Então meu pai disse que rapidamente fechou a janela e gelou, pensando que o que quer que fosse não era deste plano. Bem, depois do dia que eu chamei por causa dos arranhões, os mesmos ocorreram por mais uns 2 meses e depois cessaram. E não eram mais tão frequentes, até que sumiram por completo. Bom, este é o relato. Obrigado e parabéns pelo canal. Tá aí, galera, 2 relatos sensacionais enviados ao canal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa aquele like aí, se possível compartilhem esse vídeo. E me sigam também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo. Quem tiver relato iguais a esses e quiser enviar o canal, o e-mail está aparecendo aí na tela para vocês e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.